Olá, tudo bem? Neste vídeo nós vamos falar sobre colapso de função de onda, que é o quarto conceito da mecânica quântica ou da física quântica. No primeiro vídeo nós falamos sobre campo unificado ou vácuo quântico. No segundo vídeo nós falamos sobre dualidade onda-partícula. No terceiro vídeo nós falamos sobre dupla fenda e neste vídeo é colapso de função de onda. Colapso de função de onda é o momento exato quando a onda torna-se partícula. É quando aquilo que era possível tornou-se provável. A possibilidade é uma coisa, a probabilidade é outra coisa. Vamos supor, exemplo da Mega Sena. A Mega Sena existe uma probabilidade, vamos supor, de ser 1 milhão ou 4 milhões por 1, né? Então, isso seria uma probabilidade. À medida que você vai aumentando o teu valor no jogo, ele vai diminuindo as pessoas ou vai aumentando a sua probabilidade. Você vai tendo mais probabilidade de você fazer os acertos. Então, o colapso de função de onda é quando você cria aquela dupla fenda que você, na dupla fenda, né, que você tem aquela possibilidade que tudo é possível, tudo, absolutamente tudo é possível, porém, nem tudo é provável. Quando você cria aquela onda de sentimento, como eu falei no outro vídeo, não é sentimento de você chorar, de ficar triste, é o sentimento que você já tem aquilo, você cria aquele sentimento e você solta, e aquilo torna-se provável para você. Não fica mais possível, torna-se provável. E isso faz com que aquilo que era possível pode tornar-se provável. Isso, aquele sonho, não interessa se é um imóvel, se é um trabalho, se é uma colocação social, se é um bem material, se é na saúde, seja o que for, se é uma doença, ele torna-se provável para você. Então, bastante das doenças que as pessoas têm, que nós temos, elas são colapsadas. Na verdade, tudo é colapsado, você sabendo ou não sabendo, porque isso é uma lei universal, dentro da lei kármica. Então, nós temos dois tipos de colapso. Nós temos o colapso tanto para o bem quanto para o mal, né? Porque nós vivemos dentro da nossa crença. Então, se eu colapsar uma doença, a probabilidade é que eu torne-se aquela doença. É muito comum as pessoas, por exemplo, que elas temem tal doença e a pessoa desenvolver aquela doença. Por quê? Porque ela colapsou. De tanto ela pensar, de tanto ela sentir aquela doença, de tanto ela imaginar aquela doença, ela criou aquela doença para ela. É muito comum isso a gente vê dentro do contexto. Então, o impulso, ele flui de dentro de nós, ele sai de dentro de nós. Ou ele pode ser emocional, ou por sentimento, que é pelo coração, que ele é muito mais provável do que pelo pensamento. Às vezes, pessoas, né, criam imagens, visualizações e pensamentos e nada acontece. Por quê? Porque ela não colapsou, ela não sentiu. Então, isso não é provável que isso vai acontecer, é possível. Então, quando a gente sai pelo pensamento, o pensamento ele é limitante, ele bloqueia, ele não faz com que isso aconteça. Vamos supor que eu quero comprar uma casa no centro da cidade. No mesmo instante, a crença que está imbuída dentro do pensamento, ela vai falar assim, cara, isso é impossível, eu nunca vou conseguir. Pare de sonhar com essa tongura. Então, no mesmo instante, a mente ela vai bloquear. No mesmo instante, ela vai fazer com que isso não aconteça. Mesma coisa na Mega Sena. Eu vou jogar na Mega Sena, vai ser, por exemplo,
uma probabilidade por 1 milhão. Cara, isso começa a pensar, isso é impossível, isso nunca vai acontecer. Então, se a pessoa jogar na Mega Sena com o sentimento que ela já ganhou, ela tem uma probabilidade muito maior. Às vezes acontece, eu já vi alguns casos que a pessoa estava vendendo um terreno para um determinado indivíduo e ele ofereceu o valor de, vamos supor, 200 mil. E passou-se uma semana, a pessoa que estava vendendo, ela vendeu o mesmo imóvel para outra pessoa por 100 mil. Como assim? Se outro estava oferecendo 200 mil e ele vendeu para outro por 100 mil, aí ele entra na teoria do colapso de função de onda, que a pessoa sentiu e teve aquela confiança que ela já comprou aquilo, ela sentiu que ela já comprou. E outro de 200 mil que estava pagando mais, ele não conseguiu comprar, porque ele não teve o sentimento, ele não teve aquela garantia de compra. Então, para isso que tem muita gente que fala assim, nossa, aquele cara é de muita sorte. Não, não é sorte, não existe sorte. É a pessoa que sabe trabalhar com isso dentro dela. Então, esse que se chama colapso de função de onda. No próximo vídeo nós vamos falar sobre efeitos Zenon. Obrigado por assistir até aqui. Foi uma imensa satisfação e que Deus abençoe.